Olá, de volta com a Constituição do Estado de Santa Catarina, de volta para falarmos agora do artigo 14, tá? Uma questão cobrada principalmente em concursos que abordam a administração pública, né? O estudo da administração pública de uma maneira mais detalhada. Então, concursos, né, para áreas de analista administrativo, por exemplo, tendem a fazer uma maior cobrança sobre o artigo 14, tá? Já nos concursos mais literais, nos outros concursos estaduais, basta a lembrança do texto constitucional em si para acertar a questão, tá? Vejam só o que dispõe o artigo 14 da Constituição catarinense, tá? Artigo 14. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública nos campos administrativo, social e econômico, nos termos da lei. Então vejam só, eu tenho instrumentos, a Constituição catarinense institui a necessidade de instrumentos para uma maior participação do cidadão na gestão da administração pública, tá? Isso é uma característica da chamada administração pública moderna, tá? A criação de conselhos, a criação de órgãos paritários, onde eu vou ter representantes da sociedade civil tomando decisões em conjunto com a administração pública. É o que a gente percebe, por exemplo, no inciso 1º. Vejam só o inciso 1º, ó. O funcionamento de conselhos estaduais com representação paritária de membros do poder público e da sociedade civil organizada. Então, exemplo, há o Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural, o Conselho Estadual do Meio Ambiente e coisas do tipo, tá? Então, eu vou ter a instituição de conselhos, de órgãos colegiados, nos quais nós teremos uma representação paritária, com representantes do poder público e representantes da sociedade civil organizada, né? Então percebam que realmente, ó, está instituído na Constituição catarinense que nós devemos ter órgãos com a participação para a participação mais efetiva, vamos dizer assim, da sociedade civil dos próprios cidadãos, tá? Então, ó, o inciso 1º é o mais importante. O inciso 2º, tá? Ele é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi julgada, está aguardando julgamento, tá? Então vejam só, para aqueles concursos literais, para aquelas bancas examinadoras, né, literais, apliquem o que está disposto aqui no inciso 2º. Agora, se o seu concurso é um concurso mais elaborado, onde você precisa ter um conhecimento maior da administração pública, mais detalhado, cuidado, sempre observe lá no site do Supremo Tribunal Federal para ver se essa ação já foi julgada ou não, tá? Mas na maioria das vezes, os concursos aqui possuem uma característica mais literal, um copiou-colou do texto da Constituição Estadual, tá? Então, para esse tipo de concurso, vejam só, inciso 2º, ó, a participação de um representante dos empregados por ele indicado no Conselho de Administração e na diretoria das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Então, a Constituição catarinense institui a necessidade da eleição, né, melhor dizendo aqui, ó, da participação de um representante dos empregados de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, na direção, no comando da respectiva empresa, tá? Então percebam que eu tenho, pela Constituição Estadual, essa necessidade. Eu vou ter os funcionários escolhendo ali um representante, tá? E esse representante dos funcionários da respectiva empresa, da respectiva sociedade de economia mista, tá? Ele vai participar do conselho de administração. Ele vai participar da direção, ou seja, ele vai participar do comando, das decisões de comando daquela empresa pública, daquela sociedade de economia mista, tá? Isso aí está tendo a sua constitucionalidade discutida no Supremo Tribunal Federal. A Constituição do Estado de Santa Catarina pode instituir esta regra ou não, tá? Ela é ou não é inconstitucional. Quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, para os concursos atuais de Santa Catarina, tá, apliquem essa regra. Até fiz um esqueminha aqui, ó, porque é a parte mais importante do artigo 14. O artigo 14 está falando a respeito de instrumentos de gestão democrática, de participação do cidadão, de participação da sociedade civil organizada na gestão pública, na administração pública, tá? O mais importante está aqui, ó. Eu vou ter a instituição de conselhos
com representação do poder público e da sociedade civil, uma representação paritária, igualitária entre membros do poder público e membros da sociedade civil, né? E no caso das empresas públicas, no caso aí, né, das sociedades de economia mista, eu vou ter também a participação de representante dos empregados, tá, no comando das sociedades de economia mista. Então, atenção, ó, a participação de um representante dos empregados por eles indicados no conselho de administração e na diretoria das empresas públicas, sociedades de economia mista, tá, e suas subsidiárias. Esqueci de colocar aqui, né, eu coloquei só a sociedade de economia mista, mas coloca aqui também, ó, mais empresas públicas. Tá? Então, para o esqueminha aí ficar totalmente de acordo com o texto da Constituição Estadual, com o artigo 14 da Constituição, não se esqueçam que essa regra vale tanto para as sociedades de economia mista, Celesc, Casan, por exemplo, como também para as empresas públicas. Tá? Então, atenção com o inciso 1º e o inciso 2º. Parágrafo único. O que a gente tem no parágrafo único do artigo 14? Eu posso aumentar, tá? Eu posso conceder uma maior autonomia às entidades, aos órgãos da administração indireta? Posso, mas aí eu preciso observar a regra do parágrafo único. Vejam só a regra do parágrafo único do artigo 14. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre. Então vejam só, parágrafo único claramente diz: eu posso aumentar, eu posso ampliar a autonomia dos órgãos da administração indireta. E aí eu vou ter um contrato celebrado entre o respectivo órgão da administração indireta e o governo do Estado e o poder público estadual. Afinal de contas, aqui a gente está estudando a Constituição Estadual. Só que esse contrato que amplia essa autonomia, que concede uma maior independência ao órgão da administração indireta, ele tem que observar, ó, inciso 1º, o prazo de duração do contrato. Naturalmente não pode ser um contrato por tempo indeterminado, vai ter um prazo de duração. Inciso 2º, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Então eu preciso ter controle, eu preciso ter critério de avaliação. Isso tudo vai estar previsto no respectivo contrato. Em inciso 3º, a remuneração do pessoal, os critérios referentes ali à remuneração do respectivo pessoal, tá? Então, ó, são características desse contrato que amplia, que aumenta a autonomia gerencial dos órgãos da administração indireta, tá? Como eu disse no início da nossa aula, isso é uma questão mais comum, gente, mais presente em concursos da área administrativa, em concurso para analista, área administrativa, tá? Concursos nível médio, muitas vezes, e principalmente aqueles concursos, né, onde eu tenho a característica da banca examinadora de copiar e colar o texto constitucional. Não vamos fazer uma abordagem mais profunda, basta lembrar do texto em si para acertar a questão, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o artigo 14 da Constituição do Estado. No nosso próximo encontro, eu vou falar com vocês a respeito do artigo 15, de responsabilidade civil do Estado. O Estado pode ser responsabilizado por um prejuízo que venha a causar a um terceiro? Claro que sim, né? A chamada responsabilidade civil ou extracontratual do Estado. Tá? Artigo 15 da Constituição catarinense, objeto do nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.